Olá, sejam todos muito bem-vindos no Notas e Novidades. Hoje o nosso bate-papo é com um incrível fotógrafo, na verdade um artista, né? Siga o nosso canal, compartilham, inscrevam-se, bata o sininho que semanalmente temos novidades. Então, o nosso convidado de hoje, gente, preparem-se, que ele é a própria celebridade. Seja muito bem-vindo, Eduardo Almedo. Que Obrigado. prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Você é a própria celebridade. Eu falei assim, meu Deus, ele fotografa ícones, fotografa celebridades, campanhas com pessoas lindas da sociedade também aí, né? Uhum. E ele é a própria celebridade. Eu quero falar um trechinho aqui que eu vi no teu Instagram que eu achei muito legal aqui. Nosso convidado de hoje transforma momentos em memórias e pessoas em protagonistas de suas próprias histórias. Que coisa mais linda isso, né, Você viu? Eduardo? Eduardo, eu quero saber de você, tá? Aham. Você é um fotógrafo renomado, é um artista, na verdade, suas fotos são artes, né? São próprias artes. Como foi teu começo como fotógrafo? O que que você me conta a tua história aí? Então, Wanda, na verdade, começou há muito tempo atrás, né? Eu perceber depois que eu era artista, foi assim um pouco recente, mas só que foi tudo muito natural. Então, desde criança, eu sempre tive uma conexão. Meus pais sempre me influenciaram e incentivaram muito assim que eu continuasse dentro do mundo da arte, desenhando, estimulando minha criatividade. E tem um detalhe muito legal que eu acho que ficou assim no meu imaginário, que meu avô, ele era fotógrafo também. Ele não era fotógrafo, não trabalhava com fotografia, mas ele tinha um hobby de fotografia. E que ele pegou isso um pouquinho também do meu bisavô, que se chama Eduardo Almedo, Ah, que bacana. e também tinha essa sensibilidade, né, para fotografia. E isso sempre esteve no imaginário da minha família. Então, desde criança, eu sempre gostei muito dessa questão de criar cenários, né, de brincando e, e criar imagens. Eu nunca esqueço também uma vez, quando eu era criança, e a gente estava lá em Minas Gerais, e eu sou de Foz, na verdade, né? Mas daí a família do meu pai é de Minas. E eu tinha aquelas câmeras, na época era câmera de filme, né? Que ele tinha ou 12 filmes ou 24 filmes, Uhum. né? E daí eu lembro que era um filme de 24 poses. E eu peguei e fui fotografar, porque tinha muito cachorro lá na casa do meu avô, e fotografei 24 poses de cachorro. E só que daí o meu pai não sabia, dele chegava das férias e foi mandar revelar, né? Aí revelou as fotos e falou: Meu Deus, 24 fotos de cachorro! E aí, enfim, só que daí a gente nunca percebeu isso, né? Minha família nunca percebeu, só percebia que eu era meio, assim, mais artístico, né? Aham. Enfim, e daí fui evoluindo, mas sempre assim, em contato com a parte sensível e artística. Sempre desenhei muito, gostava de desenho, filmes. E ali, mais ou menos por 2005, 2006, quando a gente tem a popularização ali de câmeras digitais, né, e tudo mais, daí eu comecei a fotografar e também conheci o Photoshop, porque eu comecei a fazer edições de Photoshop, né? E daí eu fotografava inicialmente, fazia selfies, né? Que foi quando o boom das selfies, Das todo mundo céus. fotografava Uhum. selfies e tudo mais. E depois, fotografava e lá, eu vou editar, porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu, como é que funciona esse programa aqui? Ficava editando, passava horas. E daí, com o tempo, comecei a fotografar os amigos, a gente saía para rolê, assim, e daí, fotografava os amigos, chegava em casa, editava. Enfim, e daí, com o tempo, comecei a fotografar a família também, sempre com a câmera na mão, né? E o que eu acho muito importante, que, né, eu acho que a gente sempre tem que estar buscando coisas novas. Eu acho que essa curiosidade que traz, que alimenta a criatividade. A gente está sempre buscando coisas Com novas. certeza. E daí, depois de um tempo, né, sempre evoluindo assim, a fotografia ela ficou muito presente na minha vida. E daí a gente passa para a época de faculdade. E daí, na época de faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, mas eu não concluí, foi a faculdade de artes, que eu fiz no interior de São Paulo. E
Aí lá a fotografia ainda estava ali acontecendo, mas ela não era um trabalho, né? Ela era ainda um hobby. Um hobby. Uhum. E fiz ali 2 anos da faculdade, não finalizei. Aí muda para mim para outra faculdade que eu fiz aqui em Cascavel, que foi a faculdade de moda. De moda. E aí essa eu concluí. E daí, assim, no meio desse caminho, né? Comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhei como designer gráfico, e que era um pouco conectado com arte, design, né? Algo visual. E daí vou para a segunda faculdade lá de moda. E no meio da faculdade comecei a trabalhar numa loja de noivas, de vestidos de festas, né? E aí foi onde eu aprendi a costurar. Então, sempre tive contato e curiosidade de fazer muita coisa, assim. Se você ver meu Instagram, Muito eu bom. tô sempre inventando uma Sim, coisa. eu vejo. Fazendo comida, inventando, pintando parede, fazendo várias coisas. Várias coisas. E aí... Só que eu sempre fui muito introspectivo. Eu nunca fui muito de me comunicar, Timidez mesmo, assim? Timidez. Eu acho que nem tão tímido assim, sabe? Porque se as pessoas vinham conversar comigo, eu conversava. Mas eu sempre fui muito assim na minha. Tipo... Não... Se alguém puxar assunto, conversa. Senão, fica aqui na minha. Fica na minha. Economizando em modo avião, né? Economizando energia. E aí, daí eu lembro um dia que essa minha chefe, né, dessa loja, eu ficava na costura, né, lá no porãozinho, né, onde ninguém via. Ela falou assim, olha, faltou alguém lá em cima no atendimento. Vem aqui, você sobe lá que você vai atender noiva. E daí eu falei, como assim? Dela, vai lá. Se vira. Socorro. Eu falei, como assim? Eu falei, se eu fizer alguma coisa errada, ela, você vai, se fizer errado, daí você aprende com eu e vai. Aí foi aí que eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que no primeiro dia, assim, eu queria morrer, né? Imagina. Aí veio o segundo dia, terceiro, quarto. Sei que no 10º dia eu já tava lá, assim, chegava no novo, tudo bom, e aí? Olha, foi bom, né? Olha. Foi muito bom. E daí, isso durante a faculdade de moda. E daí, no final da faculdade de moda, eu acabei saindo desse serviço, porque, né, a faculdade começou a ficar um pouco mais intensa. E durante todo esse tempo também, eu já desenvolvi fotografia também. Então, eu estava lá na loja, às vezes, tinha um período, assim, alguma modelo, eu já clicava ali, fazia alguma coisa. Então, a fotografia cada vez mais começou a ficar presente, né? E de uma maneira mais profissional. E aí, daí saí desse serviço e fui terminar a faculdade. E no final da faculdade eu conheci, na verdade eu refinei mais uma amizade, né, que eu tinha lá na faculdade, que foi com a Marina, que é uma amigona que eu amo muito, Marina Silveira, que ela é filha da Lucinha Silveira. E a Má falou assim, a Má também sempre foi muito empreendedora, muito para frentex, né? Ela falou assim, viu, amigo, a gente tem um arquivo muito grande de vestidos e a gente precisava criar um catálogo, a gente precisa fotografar, e você, como você fotografa, e nessa época eu já estava meio que fotografando festinha, fotografando balada, meio que de tudo. Eventos, aham. E aí ela diz assim, você topa fotografar? E daí quando eu vi isso, né, essa proposta, eu falei, nossa, com certeza, né? Eu fotografar pro ateliê Lucinha Silveira, que já tem um status aqui na região, né? Falei, com certeza, amiga, bora lá. E eu sei que daí foi aí que começou, meio que começou eu acho que a questão do meu posicionamento para um crescimento maior e ter um destaque aqui em Cascavel. Certo. Mas é interessante, e a fotografia, o conhecimento da máquina, sabe, da técnica fotográfica, como que você adquiriu isso? Então, eu sou totalmente autodidata. Eu gosto, assim, eu sou muito curioso. Se tem alguma coisa que eu vejo que me interessa, assim, que brilha o olho, eu vou pesquisar como faz, eu vou tentar... Sei lá, hoje em dia é muito fácil também, porque tem YouTube, tem, sei lá, N blogs, N artigos que você pode ler. Então, a facilidade de você aprender, se você tem a gana, né, a vontade de ir atrás, é imensa. Porque fácil não é. Fácil Eduardo, não é. Porque não é. a luz certa, né, a lente certa. Então, mas eu acho que é um conjunto de várias coisas. Então, por exemplo, se... você tem que ter um pouco também de visão de mundo, de cultura. Tem a parte técnica e a parte emocional.
Então, por exemplo, assim, a questão de visão de mundo e cultura que eu digo é você estar um pouco desprendido de tudo e querer saber como funcionam outras culturas, saber um pouco, às vezes, de filosofia, do que é beleza, o que não é, para você ter um senso crítico para desenvolver todas as áreas da sua vida também, sabe? E aí, eu acho que isso é muito importante, mas daí a questão de aprender a técnica fotográfica, então foi meio que assim, desde lá de antes, sabe? Que deu, foi meio que na prática, sabe? Eu pegava, clicava e tudo mais, daí comprei uma outra câmera, daí fui aprendendo, daí eu vi um efeito na internet de algum fotógrafo que eu acompanhava ou que eu gostava, aí eu ficava, tá, gostei, como é que eu vou fazer isso aqui? Daí eu fui lá, e eu não tinha muito equipamento, né? Então, daí eu tinha que usar a criatividade, porque eu não tinha essa acessibilidade. Então, eu pegava, eu tinha só um flashzinho desse tamanho, assim, pequenininho. Então eu vou colocar aqui. Mas eles têm um softbox, né, que hoje em dia é mais acessível. Tá, eu não tenho dinheiro para softbox. Naquela época, assim, eu, né, não tinha grana para fazer isso. E se eu pegar uma caixa de isopor e colocar um papel branco aqui na frente e fazer um buraco? Dá certo. Então tá, e fazia, sabe? Criatividade pura. E eu sei que daí... E sempre estudando. Então, até hoje em dia, eu continuo estudando. Então, eu não... Eu vejo essa questão de estudo muito importante para o crescimento, não só no serviço, mas para o crescimento humano. Eu acho que essa questão de estudo, assim, é importantíssimo. Porque o ser humano, ele foi feito para crescer. Se você nasce e fica do jeito que você está... Se não busca, se não vai atrás, né? Para que você veio, né? Exatamente. Não, eu sou assim, fiquei super encantada. Eu sigo você, logicamente, fico vendo suas fotos, fiquei encantada com o seu trabalho. E vi lá fotos de posicionamento, efeitos especiais, que você usa bastante efeitos especiais também, fotos artísticas e conceituais. Então, suas fotografias, Eduardo, são assim umas verdadeiras obras de arte, que eu vejo assim. E você decidiu, então, ser fotógrafo já desde o início, né? Desde que você fotografava os cachorrinhos lá. Eu acho que foi meio que isso. Eu acho que já é um talento já meio que nato, que diria veio, assim, né? Veio de fábrica. Vem de fábrica já. E eu vejo assim que você fotografa a sua mãe também, né? Eu vejo a sua mãe lá sempre fotografada. Que bonito, que lindo isso, né? Tua essência, né? Ali, que você realmente não deixa de lado. Eduardo, o que são essas fotos de posicionamento? Então, foto de posicionamento, na verdade, eu acredito, né? Acho que vou trazer a minha visão sobre isso. A maneira que hoje na internet a gente pode moldar um pouquinho a nossa imagem, né? Como a gente quer ser visto ou quais facetas a gente quer demonstrar ali, dependendo se, por exemplo, eu faço esse serviço, então eu quero demonstrar essas partes aqui para que o público entenda o que eu estou dizendo ou que ele se simpatize mais comigo, se relacione. Então, a gente tem esses profissionais que buscam a gente para eles se posicionarem na internet. Então, seja com o seu serviço, uma imagem, né? Com a diferenciada, que chame atenção, que realmente condiza com aquilo que ele faz, com o trabalho dele, isso, mais ou menos isso? Exatamente. Então, daí tem profissionais que preferem um estilo, tem profissionais que preferem outro. Quem escolhe esse estilo? É o profissional? Eu acho que é quem vai buscar o profissional. Na verdade, até uma coisa que eu queria falar aqui, assim. Porque quando você vai buscar um profissional, é muito interessante você ver se você está alinhado com a parte visual dele, sabe? Eu gostei, eu gosto disso daqui, assim, dessa imagem, sei lá. E parar para ver alguns pontos, né? Que as pessoas, às vezes, elas olham uma imagem, elas não sabem fazer a leitura dessa imagem. Então, essa é uma dica bem importante. Quando você vai ler uma imagem, você olha a imagem, aí você vê, você separa ela em tópicos. Então, o que eu estou vendo aqui, o que eu gosto é a iluminação, é a pose, que é a atuação, é a produção de moda, que é a roupa, é a composição, o espaço que ele está. Então, tem todos esses elementos.
quando eu mando para as minhas clientes as pranchetas de referências, né, que anterior à sessão fotográfica, eu mando várias referências para elas me apontarem, gosto disso, gosto daquilo outro, eu sempre explico exatamente isso para elas terem clareza. Porque senão as pessoas elas falam assim, eu quero isso, quero aquilo. Mas só que daí elas não sabem o que é aquilo, o que é aquilo outro. Mas tem muito essa coisa de o que eu quero comunicar com esse posicionamento. Sim, tem, o que com eu quero certeza. comunicar para o outro, no caso. Então, e a partir disso, da gente escolher esses elementos. Por exemplo, eu tô agora, faço notas e novidades, apresento aqui. Eu vou fazer um reposicionamento da minha imagem. Sim, tá? é uma dica. Exatamente isso, né? Vou lá e procuro você, eu digo, eu quero comunicar que eu sou uma apresentadora do Notas e Novidades, bato papo com celebridades como Eduardo Medo. Como é que eu faço? Qual é a dica que você me daria? Então, assim, né, depois que você seleciona o seu profissional, por exemplo, né, a partir dessa identificação que você tem com a imagem dele ou não, é interessante daí você conversar com ele. Falar, olha, eu quero fazer isso daqui, esse é meu serviço, é assim assado. Você pode me ajudar e me dar... Às vezes a pessoa traz as referências que ela tem de ideias, e daí você traz profissional. Eu faço dessa forma, né? Sim. Daí eu falo, olha, eu tenho essas ideias aqui. Então, como o meu estilo já é mais artístico e tudo mais, eu vou te trazer referências que se conectam com a minha visão. Então, eu vou pegar você com a sua imagem e vou colocar a minha visão sobre você. Exato. Mas sem que você perca a sua essência. Entendi. Então, você vai estar ali, mas só com elementos um pouco mais fantásticos, uma iluminação um pouco mais diferente. Se você é minimalista, a gente consegue trazer o minimalismo, não precisa ser muito colorido, mas só que sempre vai ter um elemento que vai diferenciar do que é feito comumente. Então, é isso. É bem interessante. Então, a pessoa tem essas dicas também, então. Vai, chega lá, vai com uma ideia e, de repente, sai com outra. Com certeza. Verdade, com certeza. Assim, então, é muito interessante esse trabalho. Eu vejo que as fotos que você faz, das profissionais, né? Dos mais diversos segmentos aí, né? Você trabalha com os mais diversos segmentos, Sim. né? E são campanhas muito bonitas, muito diferentes. Não tem nada assim que seja assim aquela coisa igual, assim, a mesma coisa. É uma coisa que chama atenção. Eu estava te falando daquela imagem das luvas pretas lá na profissional, Fran, né? Da Fran lá. Ficou lindo aquilo. Ficou muito bonito. Quem teve essa ideia, assim? Então, como é que surgem essas ideias lindas? Aquela ideia específica foi minha, mas nem todas as ideias vêm de mim. Eu gosto muito de ter essa troca também com o cliente. Às vezes o cliente traz ideias muito boas, ou às vezes eu trago uma ideia e o cliente fala, e se a gente modificar um pouquinho aqui? É um trabalho mais em conjunto, sabe? E também a gente ter flexibilidade. Acho que a gente tem que ser flexível para... não é só dessa forma aqui. Então, às vezes, flexibilizar o nosso olhar, né? Trazer uma malemolência ali na criação da imagem, às vezes o inesperado vai trazer um resultado assim espetacular também. E você já se sentiu assim pressionado, por exemplo, assim, eu vou lá, o cliente vai lá, eu quero isso e aquilo, quero que você me entregue e dê o teu melhor ali, você sente pressionado na captura do melhor imagem, do melhor trabalho. Porque... Com certeza, se alguém ansioso. Se alguém não teve isso algum dia na vida, no início da carreira ou no meio da carreira, assim, essa pessoa ela tem um ego muito grande. A confiança. Uma confiança assim muito gigantesca. Mas com certeza, diversos trabalhos eu já tive isso, assim, já perdi noites pensando, amanhã tenho essa sessão, ou semanas até, assim, né? Porque eu já tive, ainda tenho, né? Muita ansiedade, né? Só que hoje eu aprendi a trabalhar e ficar mais tranquilo, eu sei, eu já trabalho com isso aqui há anos. Então tem ansiedade, mas eu já sei domar ela. Mas já tive diversos trabalhos, assim, que eu ficava, ai, meu Deus. Eu acho que, assim, o último trabalho que eu já estava com essa ansiedade controlada, mas eu fiquei ansioso porque eu entendi que eu ia criar algo já, que ia entregar a qualidade,
Mas eu acho que era pela questão de ter o contato e conhecer a pessoa de uma maneira mais íntima, porque durante a sessão, assim, você tem uma troca mais íntima, assim, de conversa, de você ver a personalidade da pessoa e tudo mais. Foi com o Val, com o Valdecir Maravilhoso. Miller. Ai, Val, quero você aqui. E foi muito legal, porque assim, desde que eu mudei para Cascavel, na verdade até antes, né? Porque o Val ele é conhecido assim de uma maneira muito larga, né? No Brasil inteiro. E aí eu sempre eu ficava assim, nossa, gente, acho muito legal, né? Uma personalidade assim muito bacana. E aí eu sei que eu mudei para Cascavel para fazer faculdade, assim a gente sempre via assim tudo mais, né, aquela personalidade. E eu ficava assim, nossa, o ponto alto vai ser quando eu trabalhar com ele. Na minha cabeça, eu ficava assim, um dia eu vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com ele, eu ficava com isso assim, né? Não sabia como, enfim. E aí eu conheci ele assim uma vez, acho que o mais perto possível, né? Porque eu era amigo da Marina Silveira, que é filha da Lucinha Silveira, e a Lucinha é amiga do Val também. Então, Tava perto já. escalei um pouquinho ali. E daí eu frequentava a casa da Marina, né? Da minha amiga. E o Val, às vezes, ele ia lá, né? Tava lá. E daí eu via ele e ficava assim, ai meu Deus do céu. Ou lá na loja também, que eu ia. Eu ficava assim, ai, gente, é o Val. Ele ficava assim, meio assim, tipo, ai, que vergonha, ai, meu Deus, Deus. Enfim, e aí eu sei que anos depois, né, que eu fui estruturando melhor o meu trabalho, aí um belo dia ele mandou uma DM, né, no Instagram, uma mensagem, Edu, me passa seu contato. Eu já fiquei assim, ai, minha pressão. Nossa, nossa, o Val. Val, o meu sonho de criação dentro do trabalho ali. E daí foi muito legal, assim. O Porque foi universo conspirando. conspirando, Ali, o universo né? Olha, conspirando o que a gente tudo. pensa acontece, Com né? certeza. O universo é totalmente mental. Aham. E aí eu sei que a gente foi desenvolvendo ali a reunião, conversamos e tudo mais, e foi muito surpreendente para mim, assim, sabe? Porque muitas ideias que a gente cria fantasias na cabeça de como vai ser, como a pessoa vai reagir, enfim, foram caindo por terra. E eu já lidei com várias pessoas que também têm muitos seguidores, né? Mas, assim, eu acho que por eu ter essa coisa, essa expectativa desde lá do início, assim, ele era uma imagem para mim, assim, de muita conquista, né? Sim, essas celebridades são inalcançáveis. É, Parece que são inalcançáveis, né? Mas daí, eu lembro que durante a semana anterior e ali um pouquinho, um dia antes, assim, eu tava assim, ai, meu coração. É meu coração. Mas daí, quando ele chega lá no estúdio, com a equipe, e a gente começa o trabalho, assim, foi tudo muito tranquilo, muito fluido. Porque daí você vê que é um ser humano como qualquer outro, é um ser humano que ri, um ser humano que pode chorar, um ser humano que tem ideias, um ser humano que tem defeitos, um ser humano que tem qualidades. Normal, né? Normal. Gente como a gente, né? E daí quando você observa isso, daí você fica, ai, tá. Então eu posso ser eu também. Então vamos lá, e vamos. E acho que o que mais foi surpreendente foi a questão dele valorizar a arte, porque eu entendo que ele vem do mundo de cultura muito forte, né? Um entendimento de moda, arte, cultura, de maneira geral, assim, muito grande. Então, quando ele me seleciona para fazer essa criação de comemoração, né, em relação ao trabalho dele, ele falou assim, Edu, eu tenho eu gosto disso e disso daqui, mas o restante é com você. Confia no que você vai me trazer. Eu fiquei tipo, então tá bom, vamos lá. Que bom que você confia e eu vou dar o meu melhor para fazer o melhor. Certamente. Então, essa questão de você entregar, porque se você está escolhendo aquela pessoa ali por aquele trabalho que ela faz, que ela entrega, né? E tem muito da imaginação, da criação dela, então dê essa liberdade para ela, porque ela vai ficar até mais à vontade de trazer. E entenda que durante esse processo, se ela te trazer alguma coisa que talvez você não sinta vontade ou que você não goste,
você pode falar assim, olha, vamos, Edu, vamos modificar isso aqui um pouquinho, ou talvez e se a gente fizer dessa outra forma, vamos manter isso, mas vamos alterar isso. Eu acho que é interessante Essa troca essa mesmo, troca, né? é uma liberdade que você dá para outra pessoa se sentir à vontade e criar. Então, foi, assim, um trabalho surpreendente. Mas é maravilhoso, adoro. O Val também, tô assim com o Val, hein? Ainda, meu Deus do céu, parece inatingível, mas ó, Val, eu quero você Não aqui é, ele é batendo querido. papo, contando a sua história aqui com a gente, tá bom? É, Eduardo, e como que você se prepara para uma sessão de fotos, por exemplo? Alguém te contrata, entra em contato com você. Você tem uma primeira conversa, um primeiro contato antes de começar a sessão? Ou já vamos direto para só agendar e já vamos direto? Não, de né? maneira alguma, Tem não. todo um preparo. Todo um preparo. Tem a cultura Eduardo Dom Medo. Que é uma cultura... É porque, na verdade, assim, as pessoas acabam... quando a gente inicia, a gente não tem essa base, né? Mas depois de um tempo, em relação a um posicionamento, a gente ter um posicionamento, a gente tem que se enxergar como uma empresa também, né? Não é só a pessoa. Então, uma empresa, ela tem processos dentro ali, né? Para que a empresa flua. Sim. Então, tem todos os... a cultura da empresa Eduardo Dom Medo, né? Então, eu faço o primeiro atendimento, porque eu acredito que o cliente ele vai se sentir mais à vontade, vai gostar. E depois, no segundo momento, quando passa para a parte mais burocrática, daí a gente encaminha para minha secretária, né? Para minha assistente. Cria uma intimidade. Né? Porque quando a gente for estar lá no dia da sessão, a gente né? precisa ter essa conexão, né? E aí, então, tem esse primeiro contato, que normalmente é por Instagram ou pelo e-mail. E aí eu faço esse primeiro contato, explico tudo, e quando o cliente, né, ele fala, beleza, quero contratar. Aí a gente passa para a segunda parte, que é minha assistente, né, vai fazer todo o recolhimento de informações, enfim, gerar contrato, ver datas, toda essa parte mais burocrática ali, certinha. E aí, depois que está tudo certinho, aí eu entro em ação novamente. Daí a minha cliente fala, tá tudo ok. A minha secretária fala, né, tá tudo ok, bora lá, pode entrar em contato novamente. Daí eu entro em contato com a pessoa e falo, oi, querida, oi, querido, bora lá. Tudo em você, como você tá. Vamos desenvolver a parte criativa. E daí a gente começa um processo para a gente desenvolver a parte criativa. Que daí a gente vai ver, né, que tipo de roupa que a gente vai usar, se vai ser fotografia em estúdio ou externa. Enfim, diversos N detalhes, né? E até que a gente chega no dia da sessão. E daí, no dia da sessão, tem todo também um preparamento ali que a gente faz. Eu gosto muito de colocar comidinhas para o cliente ter, porque eu acho que isso eu aprendi com umas clientes muito queridas, que as meninas do Mundo das Gêmeas, sabe? Que em toda a sessão que a gente fazia, ela sempre colocava um pãozinho de queijo quentinho, um negocinho ali, um biscoitinho, um cafezinho. Porque daí eu gosto de colocar isso durante a sessão, porque eu acho que traz um afeto, sabe? Sim, um acolhimento, né? O alimento. Um acolhimento bem legal. Também, assim, isso. Né? E daí, quando o cliente chega, a gente organiza as coisas, eu ofereço um café, enfim. Aí, pra gente já não começar, vamos fotografar, né? Daí eu levo ali no estúdio, na parte do estúdio, ou, enfim, no ambiente lá da sessão. E daí eu falo, olha, essas aqui são as ideias que a gente vai iniciar, daí a gente vê que roupa que vai começar. Enfim, tem todo um processo, né? E a escolha das roupas e maquiagem, como é que funciona isso? Então, tudo vai depender da atmosfera que o cliente vai querer, sabe? Ele tem que levar as malas de roupa? Tem gente que leva, tem gente que não leva. É porque daí, assim, eu tenho alguns serviços, né, que eu ofereço também, além da sessão fotográfica, né? Então, tem outros profissionais que trabalham comigo também. Então, por exemplo, eu quero uma sessão fotográfica, só a sessão. E aí, a pessoa, ela vai lá, ela mesma vai escolher os looks, eu posso ajudar também, né, porque eu tenho esse entendimento, e ela que vai ficar por conta disso. Mas tem cliente que às vezes não tem essa noção e ela quer uma ajuda. Então, ela pode contratar essa profissional que eu ofereço, que é uma profissional que daí vai ajudar ela. Que daí vai lá... Uma consultora de moda. E aí, daí ela vai poder ficar tranquila e
focar mais também só em ser a estrela realmente, sabe? Sim. Então, tem diversas maneiras. E daí a gente vai decidir isso a partir depois de uma longa conversa, da gente entender o que ela quer passar, como que ela quer ser vista. Às vezes não é foto de posicionamento, às vezes é foto de aniversário, que ela quer guardar para lembrar. Book também, um book. Book, aham. Então, às vezes, sei lá, um trabalho mais artístico, que a pessoa quer fazer só um quadro bonito. Então, né, enfim. Tem variedades. Variedades. Que interessante. E a maquiagem, o cabelo também tem um profissional? É a mesma forma. Leva alguém que vai estar cuidando lá do Isso, cabelo, maquiagem. A gente tem... Para arrumar na hora que está fazendo, sai do lugar o cabelo. A gente tem essas formas. Tem, né, tem forma que a cliente pode ir já arrumada, ou ir num salão parceiro nosso, ou os profissionais vão também para acompanhar. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande. É bacana isso. Quanto tempo demora uma sessão de fotos, assim? Olha, a média, mais ou menos, é umas 2 horas. Mas é aquilo, né? Tem diversas coisas que podem acontecer. Não é uma regra. Então, pode durar mais de um dia? Pode. Pode? Pode. Vários dias tirando fotos. Vários dias. Legal. Então, as primeiras que a gente fez, né? Que eu falei que eu fiz lá com o ateliê, né? Quando eu estava iniciando também, então, eles tinham um arquivo muito grande de vestidos. Eu acho que foi mais de 1000 vestidos. Oh, meu Deus. E é impossível fotografar num dia só. Então, a gente dividiu em várias sessões, né? Claro. E aí, mas daí a gente tem que sempre pensar no que é saudável e o que a gente consegue aproveitar com a cabeça tranquila, né? Sim. Porque chega um momento que a cabeça não pensa mais, daí vai começar a surgir erros e não vai ter qualidade. Aí vai para outro dia, marcamos outra sessão. Mas eu acho que assim, o máximo, né, que é interessante a gente trabalhar é 8 horas e não seguidas, que nem um horário comercial normal, né? Fazer uma pausinha ali para almoço, 2 horas e depois volta a trabalhar tranquilo. Tá, e que tipo de fotografia artística, né, maravilhosa, que, meu Deus, lindo, você prefere fazer? Tem uma preferência por algum tipo de trabalho? Eu amo fazer fotografia artística conceitual, que carregue bastante simbologias, significados, né, que trabalhe bastante semiótica, que foram matérias que eu me aprofundei muito quando eu fiz artes, né? E, enfim, que tragam uma visão, às vezes, um pouco filosófica em cima, sabe? Dessa imagem. E eu costumo fazer isso muito para mim, né? Então, eu tenho um Instagram que é separado do meu principal, mas está lá, né? Na bio, para quem quiser acessar. Que eu faço isso é um trabalho que eu faço para minha alma. Porque eu tenho um trabalho comercial que é gostoso de fazer, mas esse trabalho daí eu faço para mim, né? Que daí eu entro em contato comigo mesmo e depois quando eu olho eu consigo me enxergar. Mas é claro que eu publico, né? Para que as pessoas também possam, às vezes, olhar e sentir alguma coisa. Enfim, elas entrarem em contato com isso. Muito legal isso. Qual que foi a sua experiência mais, assim, desafiadora e inesquecível durante uma sessão de fotos? Você tem alguma para contar? Viu? Eu tenho. Eu tenho. Viu? Já aconteceu assim. Pode ser coisa ruim também? Pode! Tem coisas boas, engraçadas, tem coisas meio tristes, meio sofredoras. Sério? Teve uma sessão uma vez que a gente viajou para... teve 2 sessões. Vamos lá, que agora veio uma pesadíssima aqui na cabeça. Ó, a primeira... E as 2 foram em viagem. Tive que tratar isso em terapia depois, porque eu falei assim, gente, toda vez que eu viajo acontece uma coisa errada. Uhum. Mas, enfim, uma vez a gente foi fazer uma campanha em São Paulo, né? E foi há muito tempo atrás. E eu, jovem, inocente de tudo, do interior, São Paulo gigantesca, super perigosa, né? E eu lá, camponesa, achando que estava tudo beleza, enfim. Aí a gente fotografando num domingo na Paulista. Perigosíssimo, você com uma câmera caríssima na mão lá, enfim... E daí a gente já tinha terminado a sessão fotográfica, eu sabia que era perigoso, é óbvio.
Enfim, estava tudo guardado e a gente estava indo meio se preparando para ir embora. Só que era 6h30, um horário de pico, muita gente, muita correria. E as meninas estavam no celular, as modelos, assim, sabe? E de repente só uma comoção, né? Aí eu tava com minha mala, que eu olho para trás, assim, era um arrastão, sei lá o que que era. E daí já tinham pegado o celular das meninas, daí uma saiu correndo atrás, bem louca. E eu só pensava assim, meu Deus, meus equipamentos, né? Porque eu tava com uma malinha assim, com, sei lá, com uns 40 mil reais ali, fácil, sabe? Eu grudei na mala, assim, eu falei, roubem tudo que for, mas isso aqui não pode, Instrumento né? de trabalho. Todo. E isso foi assim, foi terrível, foi desesperador. E aí Nossa. teve uma outra vez, que daí foi um perrengue internacional, que a gente estava em Paris para fotografar uma campanha também e parece que tudo foi dando errado. Foi assim, coisas acontecendo, que daí foi muito bom para aprendizado, né, depois de algum tempo. Eu lembro que a modelo atrasou, a gente se posicionou em Londres, né, porque a gente tinha várias campanhas para fazer em Londres e uma das campanhas ia ser em Paris. Então, daí a gente fez lá e tal, e daí no dia que a gente tinha que ir para Paris, a gente ia de trem, e a modelo se atrasou, e daí eu tive que ir sozinho para Paris, e eu estava sem internet, daí minha sócia ficou lá com a modelo para ir com ela depois. Aí eu chego em Paris sem falar um A em francês, só falava inglês. E os franceses lá dificultam o trabalho da gente, porque eles não querem falar inglês. Não querem falar inglês. Não. E, enfim, desse que foi acontecendo várias coisas. A gente acabou que tinha que voltar no mesmo dia, ficamos lá, encontramos um amigo que mora em Paris. Aí ficamos na casa dele, assim, enfim, conseguimos concluir com sucesso o trabalho. Que bom. O trabalho, deu certo. O resultado, como é que fala? Eu sempre falo, o backstage, o meio ali, ninguém precisa saber, mas só que o resultado final foi fantástico. Que é fantástico, é o que importa. Que legal. Então, daí essas foram as duas assim mais marcantes de tem perrengue, então, né? Sofrido. Meu Deus, não é tudo... né? Não é tudo bonito, não. Ah, que bacana. Então, e você também fotografa, né? Eu vi, assim, que além do estúdio, que você faz fotos de posicionamento, enfim, books, no geral, você faz campanhas, né? Que você acabou de contar, os perrengues, né? Das campanhas de lojas, né? De lojas moda, e marcas né? também. E marcas também. Sim. Como é que é isso para você? Como é que você consegue? Como que você se prepara para captar, por exemplo, capturar, né, no caso, a melhor imagem daquela roupa que realmente vende, né? Porque você tem que, né? Dentro do mundo da moda, né, que é o que eu me baseio e trago para o meu trabalho bastante. Sim. A gente tem que ter esse entendimento, porque tem diversos tipos de fotografia também ali dentro do mundo da moda. Então, tem a fotografia que seria a fotografia comercial, de lookbook, né? Que é a fotografia própria para que se venda a roupa. Então, né, tem que ter tudo muito nítido, passado, a cor tem que ser real. E tem a fotografia conceitual, que a gente vai vender o sentimento que essa roupa vai te passar, o sentimento que a marca te proporciona. Então, tem essas duas coisas. A parte conceitual não, a parte mais comercial, ela é muito mais técnica, né? Então, você, assim, tem que, né, fotografar de uma certa maneira com foco no produto. Então, você tem que selecionar um background, né, um fundo que não vai se destacar mais que a própria roupa. Tem que ter uma iluminação mais aparente, assim, bem iluminado, para mostrar todos os detalhes. E já a parte conceitual é onde a gente vai para a parte artística. Que daí a gente vai pensar numa maquiagem diferente, num fundo diferente, iluminação, tudo para a gente corroborar na criação de uma atmosfera que vai criar um sentimento quem estiver assistindo, né, observando essa imagem. Tem que vender, na verdade. Tem que vender. Tem que vender, na verdade. E a tua preferência por fotografar dentro ou fora do estúdio? O que você prefere aí? Olha, antigamente eu gostava muito de fazer externa, mas ultimamente eu estou apaixonado pelo estúdio. Porque tem ar-condicionado.
Mas também... Conforto, conforto. Conforto. Precisa, são horas, né, Eduardo, ali. E tem cafezinho, mas acho que agora, nesse momento, assim, numa questão de pegar essa tela em branco e estar transformando a todo momento. Porque o externo, a parte criativa, é muito a questão da imprevisibilidade, né? Tempo, iluminação. Então, sei lá, desde antigamente, quando eu não tinha o estúdio, eu fiquei muito nisso, né? Uhum. Então, chegou um tempo que daí eu falei, tá, gostei dessa parte, mas agora eu tenho um estúdio. Então, como que eu vou desenvolver agora esse meu trabalho? Então, eu comecei a explorar. Então, ultimamente, eu gosto mais do estúdio. Mas você foi numa fazenda fotografar outro dia? Ontem eu fui, semana passada eu também fui. E foi bom? Foi maravilhoso, assim, tinha uns pernilongos, tinha um calorzinho. Mas né? eu sempre sou muito paciente, sabe? E tento lidar tudo com muito bom humor, sabe? Porque eu acho que é um lubrificante para a gente conseguir trabalhar bem, né? Viver bem. Então, também nas externas, né, tem todo um processo criativo. Você tem que fazer todo um roteiro de como vai ser feito. Como você faz isso? É bem... Tem que. É sempre em parceria com os outros profissionais, né, quem contrata a gente. Então, a gente vai desenvolver isso. Desenvolver as referências que a gente vai utilizar, colocar o que a gente vai fazer. Daí, a parte, quando são as marcas, né, elas ficam por conta dessa parte do que elas vão utilizar, como vai ser a produção, enfim. Eu fico mais por conta de, que iluminação que a gente vai utilizar, que ângulo que nós vamos fazer, qual que vai ser o pós-tratamento da imagem. Vai parecer uma imagem mais antiga, vai ser uma imagem com um tom mais moderno, qual que é a iluminação. Então, a minha preparação, assim, é mais a questão de equipamento e reunião para a gente decidir essa atmosfera. Bacana. Bacana, adorei demais. E eu quero fazer uma última perguntinha aqui. Já? Foi tão gostoso, né? Eu podia ficar horas aqui. Eu também ficaria horas conversando com você aqui. Como é que é o dia a dia do Eduardo Romito? Bem corridinho. É corridinho. É corridinho. Mas, assim, a minha rotina eu gosto de acordar tarde, porque eu acordei minha vida inteira muito cedo. Mas eu acordo, tomo meu café, brinco com minha cachorra um pouquinho, aí sento para trabalhar um pouco, responder clientes, enfim, né? Conversar com minha assistente. Aí vou para academia, saio da academia, faço uma compra no mercado, vou almoçar, enfim, e volto e tento trabalhar novamente. Não é todo dia que a gente tem sessão fotográfica, mas às vezes precisa editar, enfim. E eu sempre, depois de um tempo, eu entendi, né, que a gente tinha que ter um controle do limite entre trabalho e vida pessoal, né? Porque senão a gente acaba se perdendo um pouco ali. E aí, hoje em dia, eu tenho um horário X que eu trabalho. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, até mais ou menos às 6, 7 horas. E depois, ali, fecho o escritório e vou viver minha vida. Vou ver os amigos, ver meu afilhado, que eu amo muito de paixão e gosto de estar. Os meus amigos daqui, que são praticamente minha família. E, enfim, normalmente final de semana eu não trabalho, eu trabalho todos os compromissos que eu tenho profissionalmente são na parte da manhã, e daí o final de semana eu vou curtir, fazer outras coisas, porque a cabeça precisa um pouquinho do ócio, uma despressurizada também para a gente manter a criatividade. Manter a criatividade, claro. Você tem quantos animaizinhos de estimação? Eu tenho uma cachorrinha, que ela é uma querida, e o nome dela é Nomi. Nome. Ai, que fofinha. Noomi. Nomi. Linda. Que massa. E as pessoas gostam dela lá na internet. Ela sempre está aparecendo por lá, ela até fala. Que raça é? Ela é praticamente uma pincher. Ela é como se fosse uma street dog. Fofo. Ai, que delícia bater esse papo com você. Adorei de verdade. Acho que a gente ficaria horas, porque foi... Não é tão gostoso mesmo, assim? Sim. Tá? Eu quero só te agradecer. Eu também quero muito agradecer você. Estar aqui, né?
Adorei você. Você é um artista mesmo. Muito Você é a obrigada. própria celebridade, que eu já falei. Obrigado. Né? Amei. Tá? E viu, vou esperar você lá no meu estúdio também, hein? Ai, eu quero muito. Ai, pessoal, chegamos ao fim de mais um bate-papo para Notas e Novidades. Não deixe de compartilhar, não deixe de passar para os seus familiares, colegas, curtir, bater o sino e receber todas as nossas notificações. Muito obrigada e até o próximo. Tchau.